os amados fizeram pela minha saúde. E graças ao Senhor aqui estou, sendo alvo de um grande livramento da parte do Senhor em resposta, inclusive, às vossas orações. Eu quero convidá-los para abrirem comigo a palavra do nosso Deus em 2 Samuel, capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo de número 12, eu vou ler do versículo 1 ao 14. Peço que você esteja acompanhando em sua Bíblia. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, homem rico, vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor:
Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, nesse dia tão especial, dia do Senhor. Obrigado pela tua palavra que já foi lida aqui. Obrigado por já estar falando aos nossos corações por meio da leitura da tua palavra. Rogamos que neste momento o Senhor também esteja falando ao nosso coração através da pregação da tua palavra. Abençoa a cada um daqueles que aqui se encontram, aqueles que estão acompanhando também a transmissão. Que o Senhor possa falar aos corações nesta manhã. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de iniciar a mensagem desta manhã fazendo a você que está aqui a seguinte pergunta. Para você, o que é mais fácil? Confrontar ou ser confrontado? Confrontar um irmão que está em pecado ou você ser confrontado quando você está em pecado? Talvez alguém diga assim, mas pastor, não há uma terceira opção? Algo do tipo, cada um cuida da sua vida e ninguém confronta ninguém? Veja, essa seria uma solução muito cômoda para nós pecadores. Mas será que seria a solução que mais condiz com as Escrituras? Será que essa seria a solução que mais demonstra amor ao próximo? Será que ela seria a que mais glorifica a Deus? Certamente não. Entretanto, queridos, nós precisamos reconhecer que são duas situações que para nós não são fáceis. Tanto confrontarmos como sermos confrontados. Por exemplo, quando você identifica que um irmão está cometendo um determinado pecado, muitas vezes a nossa tendência é justamente não confrontá-lo, porque nós não queremos que esse irmão fique com raiva de nós. Ou quando decidimos confrontar, nós não paramos para pensar sobre quais são as nossas motivações ao fazê-lo. Nós não paramos para pensar como é que nós vamos falar e quais palavras vamos utilizar com este irmão. Nós também não escolhemos a melhor ocasião para abordá-lo. Mas e quando a situação se inverte? E quando nós é que estamos em pecado e de repente vem um irmão e de fato nos confronta? Veja, nossa tendência pecaminosa é agirmos à semelhança de Adão. Fugirmos, transferirmos a nossa culpa para outra pessoa, darmos justificativas, fazemos diversas coisas para não admitirmos que estamos pecando contra o Senhor. Então, queridos, observe que tanto um quanto o outro é complicado para nós, por causa do pecado. Agora, é interessante nós pensarmos a respeito disso, queridos, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber
que de Gênesis a Apocalipse, Deus está constantemente confrontando o seu povo, chamando o seu povo a se arrepender dos seus pecados. E isso, meus queridos, nos mostra claramente que Deus, ele ama o seu povo e por isso Deus o conduz ao arrependimento. Diversas passagens, nós poderíamos mencionar várias delas aqui, mas dentre elas, nós temos esse texto que nós acabamos de ler, que fala a respeito da confrontação do profeta Natã ao rei Davi. Entretanto, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de lembrar um pouco do contexto deste evento. Os irmãos lembram que durante muito tempo Saul perseguiu a Davi, mas Deus livrou Davi das mãos de Saul e estabeleceu Davi como rei de Israel. Ele recebeu a aclamação do povo, ele conquistou vitórias grandiosas sobre grandes e históricos inimigos da nação de Israel. E Davi estava em um momento do seu reinado que poderíamos dizer que estava no auge, um momento glorioso. Quando nós somos, meus queridos, informados aqui no capítulo de número 11, o capítulo anterior ao que nós lemos, que no tempo em que os reis saíam para guerrear, Davi então resolveu ficar no seu palácio, descansando. E lá no seu palácio, um certo dia, quando ele estava no terraço, ele avistou uma mulher se banhando. Essa mulher chamava-se Betseba. E ele então manda que trouxessem ela ao palácio. E mesmo tomando conhecimento que essa mulher era casada, e casada com um dos seus guerreiros, ele comete adultério com ela. E a consequência vem logo em seguida. Posteriormente, Betseba manda avisar a Davi que estava grávida. Então Davi fica perturbado, aquela situação era no mínimo muito embaraçosa para ele. Ele então tem uma ideia, ele pensa, não, vou mandar chamar Urias para que ele possa retornar para o seu lar, para que ele possa deitar-se com a sua mulher e todos pensarem, inclusive ele, que o filho era dele. E assim ele o fez. Mandou chamar Urias. Entretanto, para surpresa de Davi, Urias se recusou a entrar em casa. Urias disse, olha, não é justo que eu volte para o aconchego do meu lar, volte para minha esposa, enquanto o Joabe e os meus companheiros estão lá, na guerra. Enquanto que a arca do Senhor está em tendas. Davi, então, se vê numa situação complicada. Ele resolve embriagar Urias para ver se assim Urias, então, entra na sua casa. Mesmo assim, Urias se recusa a entrar. Daí, então, ele parte para um plano mais terrível. Ele decide matar Urias. Ele então arquiteta a morte de Urias, ele planeja, ele escreve uma carta ao seu comandante, dizendo ao seu comandante que ele colocasse Urias numa posição extremamente perigosa da batalha, onde certamente ele seria morto. E ele entrega a carta nas mãos de Urias. Urias é o portador da carta onde estava o plano para tirar a sua própria vida. Ele então chega, entrega a Joabe, Joabe faz aquilo que o rei mandou e Urias é morto. Então, diante disso, Davi esperou passar o tempo do luto de Betseba, chama ela para o seu palácio,
casa-se com ela, ela então tem o filho, e provavelmente todos acreditavam que aquele filho era fruto do relacionamento de Davi com Betseba após o casamento. E se você não conhece a história, você vai pensar, olha só, o esperto Davi conseguiu livrar-se. Só que não. Se você ler o último versículo do capítulo 11, no finalzinho do versículo é dito o seguinte: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. É nesse contexto que Deus então levanta o profeta Davi para ir, o profeta Natã, para ir confrontar o rei Davi. Com base nisso, queridos, nesta manhã eu gostaria de meditar a respeito do seguinte tema: por amor, Deus conduz o seu povo ao arrependimento. Por amor, Deus nos conduz ao arrependimento. Nós vamos ver aqui nesse texto, de uma forma até detalhada, como é que Deus faz isso. Como é que Deus conduz o seu povo ao arrependimento. Primeiro lugar, primeiro ponto, Deus toma a iniciativa de nos resgatar do nosso pecado. Observe como começa o verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Observe que fica claro aqui que foi Deus quem tomou a iniciativa de resgatar Davi do seu pecado. Se você observar, Davi havia cometido adultério, mandado matar o esposo de Betseba, Urias, mentido. Entretanto, passados esses eventos, Davi continua vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. O texto diz também que naqueles dias Natã estava exercendo o ofício profético ali em Israel. Provavelmente Natã não sabia do que o rei havia feito, mas como nós lemos, Deus sabia. E Deus então envia Natã a Davi para confrontar Davi, para confrontá-lo com o seu pecado, para que ele se arrependesse. O que é que nós aprendemos com isso, queridos? Nós aprendemos que se o Senhor não tomar a iniciativa de nos resgatar dos nossos pecados, nós estaremos completamente perdidos. E isto ocorre, queridos, porque um dos efeitos terríveis do pecado na vida de um homem, de uma mulher, é que o pecado ele nos cega. O pecado ele nos cega a tal ponto de um homem como Davi, um homem temente ao Senhor, um homem segundo o coração de Deus, fazer o que ele fez e em nenhum momento demonstrar quaisquer sinais de arrependimento. Queridos, o nosso pecado, ele pode sim nos cegar de tal maneira que nós não somos capazes de enxergar a que ponto nós chegamos, o quão fundo nós chegamos. Veja, não foi Davi que procurou Natã, não foi Davi que buscou o arrependimento. Davi simplesmente fez o que fez e seguiu a sua vida como se nada tivesse acontecido. Entretanto, é Deus que amorosamente toma a iniciativa de conduzir Davi ao arrependimento. E nós podemos afirmar que é assim também conosco. Se não houver um agir de Deus em nossas vidas, nós, por nós mesmos, nós não vamos nos arrepender. Porque, queridos, o nosso pecado nos cega e só o Senhor é quem pode abrir os nossos olhos. Mas esse é o primeiro ponto.
Deus toma a iniciativa de nos resgatar dos nossos pecados. Segundo ponto, Deus nos confronta em nosso pecado. Voltemos para o texto, verso 1 ainda. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Veja, Deus dá a Natã a missão de confrontar o rei. Essa, sem dúvida, era uma tarefa nada fácil. Certamente, queridos, Natã sabia que aquela confrontação poderia custar-lhe a vida. E Natã é chamado para confrontar o rei de Israel, que havia cometido um pecado, ou vários pecados terríveis, e ao mesmo tempo escondido de todos, encobrido de todos. E como nós sabemos, naquela época os reis eles tinham autoridade para tirar a vida de qualquer um. Davi poderia mandar matar aquele profeta insolente. E é interessante que, mesmo assim, Natã vai. Por que Natã vai? Natã, ele segue aquilo que Deus manda, porque ele está mais preocupado em agradar a Deus do que desagradar ao rei. De modo, queridos, que muitas vezes nós não somos capazes de confrontar as pessoas, porque nós tememos as pessoas. Porque muitas vezes, para nós, os homens são grandes e Deus é pequeno. Porque muitas vezes, queridos, nós não pensamos e refletimos que ao deixarmos de fazer aquilo que Deus nos manda fazer, nós estamos agradando aos homens, mas desagradando a Deus. Então, agora veja a forma como Natã confronta Davi. É uma forma muito sábia. Ele pede uma audiência com o rei. Naquela época, os reis acumulavam várias funções, dentre elas, eles também eram juízes. Eles exerciam o ofício de juiz. E Natã, então, chega para Davi e diz: olha, Davi, eu quero contar a você uma história. Haviam 2 homens, um muito rico e um outro muito pobre. O que era muito rico, ele tinha muitos rebanhos, muitos gados. O pobre só tinha uma ovelhinha. E chegando um viajante na casa desse homem rico, o que foi que ele fez? Ele fez aquilo que normalmente se fazia na época, preparou uma excelente refeição para o seu hóspede. Só que ao invés de ir buscar uma ovelha no seu rebanho numeroso, ele foi atrás daquela única ovelhinha que o homem pobre tinha, que comia do seu prato, que bebia do seu copo, que dormia nos seus braços, que ele tinha como da família ali. E ele então tirou aquela ovelhinha, matou e ofereceu um belo de um jantar para o seu viajante. E aí, diante dessa história, Davi ele fica enfurecido, revoltado. Veja a reação dele no verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira
contra aquele homem. Davi ficou revoltado, furioso, com raiva. E como é fácil nós ficarmos enfurecidos com os pecados dos outros, não é verdade? Enquanto que muitas vezes com os nossos pecados nós somos pacientes até demais. E veja, queridos, que em seguida Davi pronuncia o seu julgamento. Verso 6. Em seguida você vai ver justamente o pronunciamento do julgamento. E disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Observe que Davi deu um veredito bem severo. Primeiro ele disse, esse homem tem que ser morto. Segundo, pela ovelha que ele roubou, ele tem que restituir 4. E ele ainda acrescenta 2 agravantes, porque fez tal coisa e porque não se arrependeu. Não se compadeceu. E aqui é interessante porque Natã, ele manda Davi para a lei. Davi, ele recorre à lei para poder pronunciar o seu julgamento. Ele vai para Êxodo capítulo 22, verso 1, onde está dito, se alguém furtar o boi ou a ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha 4 ovelhas. Então, Davi, ele entendeu sim que aquele homem havia furtado algo que não era dele, era um ladrão, e que deveria ser restituído conforme a lei mandava. Por uma ovelha ele deveria restituir 4. E mais, Davi disse, tal homem deve ser morto. E é interessante porque se você ler o texto de Êxodo 22, você não vai perceber ali que a pena de morte se aplicava a esses casos. Mas Davi, ele coloca 2 agravantes, ele diz assim, porque ele fez tal coisa. Quando nós lemos o texto no original, traz a ideia de que aquele homem, ele servia ao homem rico. O homem pobre, ele era como um escravo do homem rico. Então, Davi pode ter entendido que aquela punição era adequada porque aquele homem não ofereceu resistência nenhuma. Enquanto que o homem rico foi lá e tomou o que era dele. Ele não poderia oferecer resistência. E o segundo agravante, ele vai dizer, porque não se compadeceu. Ou seja, mesmo tendo um rebanho tão numeroso e podendo tirar do seu rebanho, isso não lhe faria falta, ele não se compadeceu do pobre e foi lá pegar aquilo que não lhe pertencia. No verso 7, então, você vai ver que Natã confronta a Davi dizendo assim, tu és o homem. Tu és o homem. Veja, Davi, ele julgou de acordo com a lei aquela situação. O que ele não percebia era que, na verdade, inconscientemente, ele estava julgando a si mesmo. Natã apenas faz questão de fazer um link. Olha, sabe esse homem com o qual você ficou tão revoltado agora? É você. E por vezes, queridos, nós agimos desta forma. Nós somos tão bons em usar a lei para julgar os outros, porém, meus queridos, nós não julgamos a nós mesmos. Enxergamos muito para notar um cisco no olho do irmão, mas não somos capazes de perceber que estamos com uma trave nos nossos olhos. E por vezes, queridos, como nós já mencionamos, o pecado ele cega de tal maneira
que Deus precisa levantar um pregador, um profeta, alguém que venha com a palavra de Deus, seja o pregador oficial ou um irmão mesmo, uma irmã, que com a palavra de Deus, você está em pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa se converter dos seus maus caminhos. E veja, a nossa tendência natural é rejeitar o pregador, seja o oficial ou não oficial. Mas ouça, porque Deus usa pessoas para nos confrontar quando estamos em pecado, porque a confrontação é um meio gracioso de Deus para nos levar ao arrependimento. Terceiro lugar, Deus nos convence do nosso pecado. É isso que nós vamos perceber agora, que Deus vai fazer através do profeta Natã com o rei Davi, verso 7 ainda. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Veja que, por meio do profeta, Deus coloca diante de Davi várias e várias bênçãos que Deus havia dado a Davi e que nesse momento se tornam agravantes da situação de Davi. Deus faz questão de deixar claro: eu ungi você rei, livrei você das mãos de Saul, dei a casa de Saul, dei as mulheres de Saul, dei a casa de Israel, a casa de Judá, e se isso fosse pouco, eu ainda tinha te dado ainda mais. Ou seja, Deus está aqui mostrando, você não tinha nenhuma razão para fazer o que você fez. Entretanto, se você observar com calma, você vai perceber que a raiz do pecado de Davi é aqui descrita no verso 9 e verso 10 como sendo o desprezo ao Senhor. No verso 9 é dito que ele desprezou a palavra do Senhor. No verso 10 é dito que ele desprezou o próprio Senhor. Então, observe que a cobiça, o adultério, o homicídio, a mentira são frutos de um coração que despreza o Senhor e que despreza a sua palavra. Observe como Deus argumenta com Davi ao ponto de deixá-lo sem escapatória. Ao ponto de deixar claro, você não precisava fazer o que você fez. Não tem como Davi se livrar das palavras do Senhor. E depois então de convencer a Davi do seu pecado, o Senhor então apresenta as consequências que este pecado traria para a vida de Davi. No verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Veja, primeiramente Deus vai dizer: você matou a Urias, a espada, com a espada dos filhos de Amon. A espada jamais se apartará da tua casa. Segundo, você possuiu a mulher de Urias, Betseba. As mulheres suas também serão possuídas por outro. E não para por aí. Ele vai dizer: olha, aquilo que você fez em oculto, eu vou fazer à luz do sol.
perante todo Israel. Então, querido, a gente precisa compreender que o nosso pecado ele vai trazer consequências. Ainda que este pecado ele seja cometido em oculto, de forma velada, escondida, mas você não vai se livrar de lidar com as consequências dele. Porque o Senhor, ele vê todas as coisas. Em quarto lugar, Deus, ele toma a iniciativa, ele nos confronta, ele nos convence e também ele nos conduz à confissão do nosso pecado. Veja que após ser confrontado e convencido, Davi então ele confessa, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. O que é que o Senhor espera de nós quando estamos em pecado e somos confrontados biblicamente por Deus? Deus espera que nós nos arrependamos do nosso pecado. Não podemos tentar negar, não podemos tentar transferir a culpa para outras pessoas, não devemos querer argumentar ou talvez racionalizar, mas que você possa se arrepender do seu pecado e confessar o seu pecado. Davi conta no Salmo 32 a sua experiência por não ter confessado o seu pecado. Ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. E aí ele diz lá no Salmo 32, sendo assim, se Deus é desse jeito, se Deus é misericordioso assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, veja, queridos, que o caminho para quem está em pecado é se arrepender e confessar. É importante nós lembrarmos disso. Outro ponto interessante aqui é que na sua confissão, Davi afirma que ele pecou contra o Senhor. Todavia, como nós sabemos, ele pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra a sua família, ele pecou contra Israel. E se ele dissesse, pequei contra todos eles, ele não estaria errado. Mas ele diz assim, pequei contra o Senhor. Por quê? Porque Davi sabia que antes de ofender aos homens, os nossos pecados ofendem a Deus. Quando transgredimos a lei de Deus, pecamos contra Deus, pecamos contra o Deus que nos deu as suas leis. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Deus nos ama, e quem mais se entristece com os nossos pecados é quem mais nos ama, e Deus nos ama profundamente. Nós pecamos contra o amor. Em quinto lugar, Deus nos perdoa dos nossos pecados quando nós confessamos. Veja a resposta de Deus diante da confissão de Davi. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus, em sua bondade, resolve tratar Davi não conforme os seus pecados mereciam, mas de acordo com a sua misericórdia. A palavra de Deus diz claramente que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia. E observe que diante da lei haviam ali pelo menos 2 pecados que eram pecados que mereciam a morte: o adultério, o assassinato.
Logo, Davi merecia morrer, mas Deus foi misericordioso com ele. Deus disse, eu vou te perdoar e você não vai morrer. Entretanto, o pecado de Davi ainda traria uma consequência a mais. Além de todas aquelas que foram mencionadas anteriormente, havia uma consequência que seria especialmente difícil para Davi. Verso 14. Mas posto que com isto deste de motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Veja, queridos, que primeiramente Deus faz questão de deixar claro que o pecado de Davi traria desonra para o seu nome e que os inimigos de Deus se aproveitariam daquela situação para escarnecer do nome do Senhor, para blasfemar do nome do Senhor, para desonrar o nome do Senhor. E nós sabemos que é isso que ocorre. Quando muitas vezes nós que somos crentes caímos e pecamos, o nome de Deus é envergonhado por causa da nossa conduta. Os ímpios, muitas vezes, eles olham para isso como uma grande oportunidade de poderem, então, dizer, olha, está vendo aí o crente que diz que serve a Deus e muitas vezes o nome do Senhor é blasfemado por causa disso e nós damos mau testemunho. Mas veja que, como eu disse, Davi ainda teria que lidar com essa última consequência. O filho entre ele e Betseba, o filho que foi resultado do adultério, ele iria morrer. E aqui nós temos uma questão muito difícil para nós compreendermos, porque, num certo sentido, parece injustiça da parte do Senhor aos nossos olhos, obviamente. O fato de que foi Davi quem cometeu o pecado, foi perdoado, não vai morrer, mas a criança estava de inocente na história, mas ela iria morrer. Então, Davi aprendeu uma lição muito dura, mas que é uma realidade desde a queda de Adão. Inocentes morrem por causa do nosso pecado. E nós sabemos quem foi o grande inocente que morreu por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus. Naquela cruz, Cristo morreu para que todos nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Todos nós estávamos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados. Porém, Deus deu o seu único Filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos não receber aquilo que nós merecíamos, mas recebermos misericórdia, para que nós tivéssemos vida eterna. Davi só recebeu o perdão dos seus pecados por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. E é com base nesse mesmo sacrifício que também hoje nós podemos nos achegar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e termos a certeza de que vamos ser perdoados. E é assim, meus queridos, que nós aprendemos como Deus conduz o seu povo ao arrependimento. Ele toma a iniciativa de nos resgatar dos nossos pecados. Ele nos confronta em nossos pecados. Ele nos convence dos nossos pecados, nos leva a confessá-los. E quando nós confessamos, Ele nos perdoa. Porque Ele é um Deus misericordioso e amoroso. E aqui, queridos, eu gostaria de trazer, além das aplicações que fizemos no decorrer, porque o texto ele já é bem aplicativo, mas eu queria trazer algumas aplicações a mais para nossas vidas nesta manhã. Veja, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nós somos chamados nesta vida a cooperar com os planos de Deus. E isso significa que em alguns momentos nós vamos ter que confrontar pessoas. E talvez você diga, mas pastor, eu não sei como fazer isso. Eu também não sei. Vamos olhar para as Escrituras. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos seguir as suas diretrizes, aquilo que ela nos ensina. Primeira coisa, procure examinar as suas motivações. O objetivo da sua confrontação deve ser sempre a restauração daquele irmão faltoso.
Essa é a motivação que deve haver. Segundo, examine a sua própria vida antes de confrontar o seu irmão. Esse é outro pré-requisito fundamental. Lembra que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 7, do 3 ao 5? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, veja, queridos, que é muito importante nós fazermos esse exercício de primeiro olharmos para a nossa própria vida e vermos se nós não estamos também caindo naquele mesmo pecado. Porque certamente a confrontação ela será bem mais efetiva se você não é alguém que vive naquele pecado, mas alguém que tem uma conduta correta. Obviamente isso não significa perfeição, mas que busca sempre lidar com os seus pecados diante de Deus e viver em obediência. Especialmente naquela área que você está confrontando o seu irmão. Ali é fundamental. Escolha também o momento certo. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 7. Existe tempo para ficar calado e também tempo para falar. Escolha a ocasião certa. Normalmente é um momento em que aquela pessoa com quem você vai conversar e que você vai confrontar, ela pode te dar atenção. Ela vai poder te ouvir e prestar atenção naquilo que você está falando. Escolha as palavras certas. Provérbios capítulo 15, verso 8, diz que o coração do justo medita o que há de responder. A Provérbios também diz que o sábio, ele sabe o tempo e o modo. Só a graça de Deus para nos dar isso. Então, é necessário você escolher as palavras certas para que você possa comunicar a verdade em amor. Não de qualquer jeito, mas falar em amor. Falar como quem quer restaurar aquele irmão que está ali de tal modo cego pelo pecado. Mas outra atitude, encorajem antes de corrigir. Essa também é uma atitude que nós podemos observar nas Escrituras. Quando você vê o Senhor Jesus confrontando, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Apocalipse 2, veja que o Senhor começa elogiando e depois o Senhor vai confrontá-los. E é importante que nós tenhamos essa atitude de reconhecer naquilo que o nosso irmão, porventura, esteja acertando. Isso prepara, não é, o caminho para as feridas leais do amigo. Outra atitude, prepare-se para sugerir uma solução bíblica. Veja, nós precisamos ter essa atitude de fato, agirmos com uma atitude bíblica e sugerir uma solução bíblica. Uma solução bíblica significa que nós vamos lidar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina entre o despojar-se daquilo que é próprio do velho homem e revestir-se daquilo que é próprio do novo homem. Então, nós precisamos, de fato, entender muito bem isso para mencionar qual é o pecado que aquele irmão está, de fato, cometendo, usando uma terminologia bíblica e apresentarmos a solução. A Bíblia fala, aquele que mente, não minta mais, antes fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos, tenha com quem acudir ao necessitado. Irai-vos, mas não pequeis. Não saia da vossa boca palavras torpes, antes aquelas que edificam. Então,
nós precisamos, como crentes, usar uma terminologia, identificarmos o pecado biblicamente, coisa que hoje nos nossos dias é muito difícil. As pessoas estão inventando outros nomes para o pecado. Uma vez um pastor, dando uma aula, ele disse que chegou uma pessoa da igreja e disse: olha, pastor, eu fui diagnosticado, eu sou cleptomaníaco. Eu tenho mania de roubar coisas, mesmo sem precisar. Aí o pastor disse: então quer dizer que chamaram você de ladrão? Chamaram você de ladrão porque mesmo se você precisa ou não precisa, se você pega o que é do outro, você é ladrão. Então, nós precisamos ter essa atitude de identificar o pecado e apontar a solução biblicamente. Outra atitude, repreenda com o espírito de mansidão. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E olha só, guarda-te para que não sejais também tentado. Mas essa é a disposição, esse é o espírito, é falar a verdade em amor, é falar a verdade como quem quer, de fato, a restauração do nosso irmão. Mas e se a situação for ao inverso? E se você, de repente, está em pecado e Deus manda alguém para te confrontar? O que é que você deve fazer? Bem, eu gostaria de começar mencionando o que é que você não deve fazer. Primeiro, não pense que Deus não pode usar uma outra pessoa para te confrontar, visto que ela também tem as suas deficiências próprias. Não pense que o seu cônjuge, seja a sua esposa, seja o seu esposo, que muitas vezes vai confrontar, você sabe que ele também tem as suas limitações, dificuldades e deficiências. Não pense que porque ele é um pecador, Deus não está usando aquela pessoa para te confrontar. Não pense isso. Veja, não pense também que porque a pessoa não confrontou você da forma correta, você não deve prestar atenção no conteúdo, naquilo que é o foco da confrontação. Porque às vezes as pessoas vão nos confrontar de forma errada mesmo, mas a gente tem que separar as coisas. Mas será que isso que ele está falando não faz sentido? Será que eu não estou errando nisso? Então, tenha essa atitude. Não pense que porque a pessoa de repente fez da forma errada, talvez ela não esteja falando algo que realmente você precisa mudar. Não considere a repreensão pequena demais para não dar ouvidos. Às vezes as pessoas agem assim, não é? Ouvem uma repreensão, mas acham que é pouca coisa, não dão ouvidos. Não busque justificar. Não busque reagir com atitudes de vingança, porque você foi confrontado, sendo indiferente para com o seu irmão, buscando retaliação por conta disso. Não haja assim. E como é que nós devemos agir, pastor? Vamos lá. Primeiro, devemos atentar para a repreensão. Provérbios 1, 23 diz assim: atentai para a minha repreensão. E atentar na Bíblia significa muitas coisas. Prestar atenção, arrepender-se, mudar. Segundo, se a repreensão for legítima, tome as medidas corretas para resolver o problema. Ou seja, conforme mencionado, se de fato você estiver caindo nesse pecado, busque fazer aquilo que a palavra de Deus manda em relação a ele. Abandone a prática do velho homem e se revista daquilo que é próprio do novo homem. Outra atitude, agradeça a repreensão. Lembre-se que o sábio, quando ele é repreendido, a resposta dele é em amor. Provérbios 9, 8 diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. Mas pastor, e se
à luz da Escritura, eu fui confrontado por um irmão ou por uma irmã, enfim, uma pessoa, e eu não consigo enxergar que eu estou falhando naquilo. Uma atitude que você poderia ter é pedir um tempo para orar, para meditar à luz da Escritura sobre aquilo que você ouviu. E se ainda assim você se convenceu de que você não está cometendo aquele pecado, você pode chamar a pessoa e buscar conversar com ela, tratar com ela sobre isso. Concluindo, queridos, o que é mais fácil? Confrontar ou ser confrontado? Veja, se você for como eu, acho que nenhum dos dois é fácil. Mas o fato é que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada cristã, haverá momentos em que nós vamos precisar confrontar pessoas. Mas também haverá aqueles momentos em que você vai ser confrontado também. Independentemente do lado em que você estiver, resumindo tudo o que nós falamos aqui, haja biblicamente. Seja você aquele que está confrontando, seja você aquele que está recebendo a confrontação, haja biblicamente. E que nós possamos, queridos, enxergar a confrontação como sendo um meio gracioso pelo qual Deus conduz o seu povo ao arrependimento. Que Deus nos abençoe. Amém.